Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Aqui quem está falando é Marcelino Araújo. Hoje é dia 22/2/2017, são 20 horas e 58 minutos. Esta aqui é a leitura bíblica diária de hoje. Seja muito bem-vindo. Hoje vou ler em Isaías capítulos 9, 10 e 11. E vamos lá, acompanhe comigo a leitura bíblica. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo manto que revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. E todo este povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se os sicômoros, mas em cedros as mudaremos. Portanto, o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim e juntará os seus inimigos. Pela frente virão os sírios e por detrás os filisteus, e devorarão a Israel a boca escancarada, e nem com tudo isto cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Todavia este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos Exércitos. Assim o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, no mesmo dia. O ancião e o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Por isso o Senhor não se regozija nos seus jovens, e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda boca profere doidices. E nem com tudo isto cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Porque a impiedade lavra como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros, e ela se ateará no emaranhado da floresta, e subirão em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como combustível para o fogo. Ninguém poupará ao seu irmão. Se colher à direita, ainda terá fome, e se comer à esquerda, ainda não se fartará. Cada um comerá a carne do seu braço. Manassés a Efraim e Efraim a Manassés, e ambos serão contra Judá. Com tudo isso não cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivães que prescrevem opressão, para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos.
Mas que fareis vós no dia da visitação e na desolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Com tudo isto, a sua ira não cessou, mas ainda está estendida a sua mão. Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que ele roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine. Antes, no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz: não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemis? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? Como a minha mão alcançou os reinos dos ídolos, cujas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? O sentimento mais precioso que veio do nosso Senhor. Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigarei o fruto da arrogante grandeza do coração do rei da Assíria e a pompa da altivez dos seus olhos. Porquanto disse: com a força da minha mão o fiz, e com a minha sabedoria, porque sou prudente, e removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abatia os habitantes. E achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei a toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse como não sendo pau? Por isso o Senhor dos exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio como incêndio de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo por labareda, que abrase e consuma os seus espinheiros e as suas sarças num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até a carne, e será como quando desmaia o porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta, será tão pouco em número que um menino poderá contá-las. E acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os que tiverem escapado da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu, antes estribar-se-ão verdadeiramente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Porque determinada já a destruição, o Senhor Deus dos exércitos a executará no meio de toda esta terra. Por isso assim diz o Senhor Deus dos exércitos: povo meu, que habita em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara, e contra ti levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para consumir. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como na matança de Midian, junto à rocha de Horebe, e a sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como sucedeu aos egípcios,
E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Já vem chegando a Aiate, já vai passando por Migron, e em Micmas deixa sua bagagem. Já passaram o desfiladeiro, já se alojam em Geba, já Ramá treme, e Gibeá de Saul vai fugindo. Clama alto com a tua voz, ó filha de Galim, ouve, ó Laís, ó tu, pobre Anatote. Madmena já se foi, os moradores de Gebim vão fugindo em bandos. Ainda um dia parará em Nobe, acenará com a sua mão contra o monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos, e cortará com ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá à mão de um poderoso. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Siná, e de Amate, e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. E afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão aos do oriente, em Edom e Moabe porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes, e fará que por ele passem com sapatos secos. E haverá um caminho plano para o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Termina aqui a leitura bíblica diária de hoje. Obrigado, você que acompanhou. Que Deus abençoe. Volte aqui sempre que puder, curta, comente, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Aí na descrição do vídeo está os links das minhas redes sociais, Facebook, grupo do Facebook, blogs, enfim. Fique na paz, fique com Deus. Até a próxima leitura bíblica diária, se Deus assim quiser. Tchau!